Na Campina FM o som vai rolar. Doutor Uirá chegou pra te ajudar. No programa Saúde é Notícia, trazendo saúde com muita alegria. Sintoniza 93 com o Mundo Mundial. O doutor tá na área, é sensacional. Com dicas e conselhos pra te proteger. A saúde é notícia, vai te fortalecer. São 13 horas mais 18 minutos na Paraíba. Estamos recebendo em nossos estúdios o médico Irá Cury. Muito boa tarde, doutor Irá. Bem-vindo sempre à Campina FM. Olá, Lenildo Ferreira, João que está aqui. Mandar um abraço para Silas, que não está presencial no estúdio. Está em Pernambuco. Está aqui de coração. Isso. Mandar um beijo especial e um abraço para vocês, rádio ouvintes do programa A Saúde é Notícia, aqui no Jornal do Meio Dia da Campina FM 93.1. E você que nos acompanha aí através dos programas das ondas da Campina FM, na estrada, indo para o trabalho. Você que está aí no Instagram me acompanhando, né? O Instagram @drIrapb. Mandar um abraço para a professora Maria Ida Steinmiller e o professor Vanderlei de Brito, porque, Lenildo Ferreira, a gente vai introduzir hoje o assunto pela 6ª semana Eupidiana, que foi iniciada ontem, no dia 26, e que ela vai até o próximo dia 1º de setembro, que é a data de nascimento, né? Para quem não sabe, o nosso patrono mor, o doutor Elpídio Josué de Almeida, ele nasceu no dia 1º de setembro de 1893. Né? Então, é interessante a gente falar que nesta 6ª edição a gente vai evidenciar o papel do Elpídio de Almeida, ecologista, que pouca gente conhece. Né? Ele não só teve um inestimável serviço prestado enquanto gestor de Campina Grande, enquanto médico, né, mas pela implementação de um robusto programa de arborização nas ruas, praças, escolas, instituições e outros equipamentos públicos, como, por exemplo, aqui a famosa Rua da Castanholas, ali onde fica a Igreja do Carmo, Lenildo, ali no centro da cidade, ali no Iséia, todas aquelas árvores do Iséia, as árvores ali da Associação Médica de Campina Grande, na Praça Clementino Procópio, entre outros setores aqui da cidade. E naquela época, quando ele instituiu esse programa, Lenildo ouvintes, ele teve uma grande ajuda do agrônomo Lauro Pires Xavier, que era seu amigo. E foi ele que estabeleceu, João, a variedade de espécies, né, que seriam cultivadas aqui na cidade, porque naquela época, para quem não sabe, o clima aqui de Campina Grande era muito parecido com o clima ali do Brejo, né, com o clima de areia, ali de bananeiras, tá certo? E nós tínhamos então temperaturas mais baixas e úmidas. E o ponto alto da semana vai ser o domingo, né? Que no Parque da Liberdade, onde nós ali do Instituto Histórico de Campina Grande, os confrades, os nossos correspondentes, enfim, o pessoal que nos apoia e acompanha, a gente vai ter no Parque da Liberdade uma atividade que a gente denominou como Domingo com História, Plantando Memórias, onde será plantada uma árvore, que é o jacarandá mimoso, pela bisneta do Dr. Elpídio de Almeida, a Eduarda, né, de 7 anos, e além de visitar a árvore do Instituto Histórico de Campina Grande, que é um pau-ferro lá no Bosque da Caatinga. Tá? E a gente vai fazer também ainda a doação de livros, revistas, jornais, na Casinha da Leitura, que é um projeto da SEDUC em parceria com a empresa aqui de Campina Grande, na qual a gente vai fazer uma confraternização com todos os associados do Instituto Histórico de Campina Grande. E finalmente, na segunda-feira, que é o dia 1º de setembro, a data de nascimento do Dr. Elpídio de Almeida, será a missa em intenção de graças às 16 horas, ali na Igreja do Carmo, exatamente na Rua das Castanholas, né, para agradecer essa contribuição inestimável que ele deu à natureza aqui e aos munícipes de Campina Grande com esse vasto programa de arborização. E essa 6ª semana está contando com a grande contribuição da nossa querida associada Márcia Maria, sob a supervisão de todo esse grupo diretivo aqui do Instituto Histórico, da qual fazem parte, logicamente, o professor Vanderlei de Brito, eu, o professor Chico Nóbrega, o professor Ronieri Soares, tá certo? E outras pessoas que também estão ajudando nesse intento. Então, da 6ª semana Eupidiana, que vai até o próximo dia 1º de setembro, em homenagem ao nosso patrono mor, o doutor Elpídio Josué de Almeida, sem dúvida, uma das maiores personalidades aqui da história de Campina Grande. Ele que não era nascido aqui, né? Ele nasceu em Areia, tá certo? Então, mandar um abraço para todos vocês que estão no meu Instagram aí, o @DRUirapb, você que está aí no carro, depois quiser ir em casa olhar. O Irá
na minha especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço no mundo, João, só tem eu, viu? Então, sem não vai concorrência. ser difícil de achar. Com certeza daqui a um tempo vai ter uns meninos chamados Uirá por aí, porque o povo fica ouvindo rádio, né? Aí acha o nome bonito, aí daqui a pouco, se achar bonito, aí vai dar o nome do menino, quem sabe aí, mas aí daqui que o menino cresça, vai virar médico, ainda vai demorar um pouquinho. Lembrando, inclusive, a gente está falando sobre o Instituto Histórico, de sexta agora a 8, né, a primeira sexta do mês, a gente tem a participação sempre do Instituto Histórico, e me parece, pelo que o pessoal lá já me sinalizou, que o tema não vai ser bom. Talvez eu nem venha nesse dia, porque vamos falar sobre o 13. Né? Eu sou meio suspeito de falar sobre essas entrevistas, porque se eu for perguntar aqui sobre títulos, aí vão achar que é só porque eu torço pelo Campinense, né? Perguntar assim, cadê o título da Copa do Nordeste? Mesmo não tem. Mas tudo bem, você que é torcedor do 13, de sexta a 8, vai ter aqui a participação, vai ser sobre o 13 que está fazendo o centenário, né? Não vou dizer nada sobre também esse ano do centenário para o 13 não. São 13h23 na Paraíba, sobre saúde, qual é o... 13 e 23, 1 e 23. Sobre a temática da saúde, Uirá, qual é o tema que você tem hoje para abordar? Bom, eu tenho um informe lá do Hospital Universitário Alcides Carneiro, que amanhã e sexta, né, as próximas quinta e sexta, 28 e 29, nós vamos ter ali no nosso auditório Dr. Everaldo Lopes, né, o saudoso Dr. Everaldo, que foi quem me trouxe ao mundo, que faleceu no último dia 11 de agosto aqui em Campina Grande. Nós vamos ter a terceira mostra científica do HUAC, né, uma iniciativa do nosso programa de iniciação científica, do nosso programa de iniciação tecnológica da rede EBSER, e aí tocado pela nossa gerência de ensino e pesquisa. Eu vou mandar um abraço para a doutora Angélica Sátiro, a nossa gerente de ensino e pesquisa do HU, professor Homero. Então estará lá acontecendo no auditório Dr. Everaldo Lopes, do HUAC, nos próximos dias 28 e 29, a nossa terceira mostra científica do HUAC, de manhã e de tarde, né? Vai ter lá para o nosso público de estudantes, né, de colaboradores, enfim, quem quiser assistir lá da área da saúde, está lá o nosso auditório, professor Everaldo Lopes, com essa terceira mostra científica do HUAC. E, Lenildo, eu vim complementar hoje uma informação muito importante, né? O assunto da saúde hoje é esse. Como a gente está no agosto branco, que é o mês de prevenção e conscientização do câncer de pulmão, eu venho trazer para vocês ontem, a partir de uma aula que extraí ontem do Dr. Tiago Fagundes, né, dentro da programação do Agosto Branco do HU, ele que é nosso pneumologista, né, e um dos preceptores da nossa residência médica em pneumologia do Hospital Universitário Alcides Carneiro, ele trouxe para mim, pediu para eu passar aqui para os seus ouvintes, as recomendações do primeiro consenso brasileiro sobre o rastreamento do câncer de pulmão. Então, o câncer de pulmão, que é uma doença que eu já falei aqui, altamente prevalente e letal, cujo principal fator de risco é o tabagismo, né, o fumo, né, o hábito de fumar. Então, a idade recomendada é entre 50 e 80 anos, pacientes fumantes atuais ou um ex-fumante que parou de fumar nos últimos 15 anos e que tem uma carga tabágica de 20 anos maço ou mais. O que é que são 20 anos maço? É equivalente a uma pessoa que fumou um maço de cigarro, ou seja, uma carteira de cigarro durante 20 anos. Uma carteira de cigarro por dia durante 20 anos. Porque essa conta a gente faz assim, explicar aqui para o ouvinte como é que é esse cálculo da carga tabágica. Né? Ele é feito a partir do número de cigarros que você fuma por dia dividido por 20, né? Porque uma carteira tem quantos cigarros? 20 cigarros. Esse número de cigarros dividido por 20 ao dia, multiplicado pelo número de anos que você fumou. Uhum. Por exemplo, se você fuma aí desde os 12 anos, né, que é até proibido, né, vender cigarro para menores de idade, mas enfim, é um perfil que a gente encontra, que é comum, e parou de fumar com 35 anos e parou de fumar, aliás, com 32 anos de idade, né, então você fumou uma carteira dos 12 aos 32, você tem aí uma carga tabágica de 20 anos maço, né, então você já está elegível para fazer esse rastreamento do câncer de pulmão, especialmente se você é fumante atual, se você está com essa idade, tá certo? Então, a gente traz essa recomendação porque esse rastreamento, inclusive, Lenildo, a gente fala tanto de questões de custo-efetividade, tem custo-efetividade comprovada. Eu vi esse estudo que o Dr. Tiago trouxe ontem, é um estudo agora de 2025, saiu recente, quentinho no forno,
mostrando a custo-efetividade de você pegar esses pacientes que sejam elegíveis para o rastreamento, ainda com câncer inicial. Né? Impressionante, ele mostrou lá, porque a gente tem parâmetros, no caso de custo e efetividade, que é em dólar, aproximadamente $30 mil por paciente, né? Mostrando que você gastar até esse valor, um valor aproximado isso, com rastreamento de pacientes e o câncer de pulmão, você precisa de um número baixo de pessoas, vamos dizer assim, de número de rastreamento para salvar vidas, que é 320 pessoas, entendeu? Rastreando para poder salvar diversas vidas, entendeu? Então, tá aí o que eu passei aqui para vocês. Você aí que está entre 50 e 80 anos, fumante atual, ou que parou de fumar nos últimos 15 anos e que tem essa carga tabágica de 20 anos maço, como eu expliquei para vocês, você é elegível para fazer o rastreamento. Como é que é feito esse rastreamento? Você vai para o médico. O médico que, obviamente, pode ser um pneumologista ou pode ser um clínico de sua confiança, né, que tenha esse conhecimento, logicamente, pediu um exame de tomografia computadorizada de tórax com baixa dose, né? Essa tomografia ela vai mostrar se você tem alguma alteração já na sua árvore pulmonar ou se você está lá com o pulmão limpo, né, que está tranquilo. E, obviamente, você vai ser recomendado a parar de fumar, tá? Se você ainda continua fumando. Ô Irá, só lhe interrompendo aí, porque chegou uma pergunta aí importante aqui do meu amigo professor Hugo Júnior. Ele está perguntando sobre o caso de quem não deixou de fumar há mais de 15 anos, por exemplo, 20 anos que deixou de fumar. Tá relax? Vamos lá. Se você tiver sem sintomas, tá relax. Né? Por esse rastreamento, há mais de 15 anos, com a carga tabágica menor do que 20 anos maços, no caso, como eu ensinei aqui o pessoal a calcular, então aparentemente tá tranquilo. Tá certo? Assim, não vai precisar entrar no rastreamento. Agora, assim, se você estiver tossindo, né, tá lá, você está sintomático, né, vive tossindo, uma tosse crônica, como o pessoal fala, né, então é importante que procure um médico ou um médico especialista, um pneumologista, para que faça esse diagnóstico. E falando em cirurgia torácica, né, que eu falei aqui da questão de você ser elegível para uma cirurgia ainda em aspecto inicial, mandar um abraço para o Dr. Juarez, mandar um abraço para o Dr. Rodolfo, mandar um abraço para a doutora Dagjane, doutor Geraldo Medeiros, pessoal aí, doutor Felipe lá na fábrica, pessoal que está no dia a dia da lide com esses pacientes, né, da cirurgia torácica. Então, basicamente era isso, né, Nilda? Eu trouxe aqui um complemento daquela nossa fala, trazendo uma fala mais específica sobre o rastreamento do câncer de pulmão, segundo as recomendações do primeiro consenso brasileiro. Só para aproveitar também, como é que fica a situação das pessoas que convivem com quem fuma? Por exemplo, alguém que é casado e que o marido ou a mulher fuma já há muitos anos, convivendo dentro da mesma casa. Essa pessoa, ela precisa ter uma atenção especial também aos seus pulmões? Lenildo, precisa. Inclusive, tá para sair. Isso ainda tá em gestação, tá quase nascendo o novo consenso mundial de doença pulmonar obstrutiva crônica, né, que muito provavelmente ele vai trazer conceito parecido com aquele... Você sabe aquela questão da pré-diabetes? Sim. Né, que você está lá com a glicemia, passou daquele... Você não é diabético, mas está com a pré-diabetes. Por quê? Porque hoje em dia existem parâmetros que não estão sendo suficientes. E as pessoas, mesmo sem estar naquelas caixinhas, elas estão adoecendo. Então vai ter, como se fosse a pré-DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Esse conceito aí está para sair nesse novo consenso que ainda em 2025 vai ser apresentado. E eu vou trazer aqui, obviamente, para a sua audiência tão privilegiada da Campina FM. E, de fato, a pessoa que não é fumante, mas que convive com um fumante, ela está exposta a riscos. Já atendemos casos de pessoas com câncer de laringe, com câncer de língua, inclusive, devido ao fumo passivo. Não consigo esquecer nunca um garçom que eu atendi no Rio de Janeiro, que naquela época, vamos dizer assim, durante um bom tempo no nosso país, não tinha aquela lei de proibir fumar em ambientes fechados, e que trabalhava num ambiente fechado e que as pessoas fumavam bastante, o restaurante dele. E ele comentou isso com a gente, que era um ambiente conhecido porque as pessoas viviam fumando dentro do restaurante. E ele desenvolveu um câncer de língua, entendeu? Fora as doenças pulmonares obstrutivas crônicas e outras doenças pulmonares que as pessoas podem desenvolver a partir do tabagismo passivo, né? Então, se você não consegue parar de fumar, estou aqui para julgar ninguém, não estou aqui para, vamos dizer assim, encher o saco de ninguém, mas pelo menos fume fora de casa, fume num ambiente aberto,
entendeu? Pelo amor de Deus, para não prejudicar. Às vezes o pessoal fuma dentro de casa com criança, sabe? Então, assim, é complicado. Você vai trazer um malefício àquelas pessoas da sua família. Para você ver como é que são as coisas, enquanto o Irá estava falando aqui, eu estava me lembrando você pode até procurar, você que está em casa aí, procura no YouTube uma entrevista de Paulo Maluf ao programa Roda Viva, na qual ele foi assim atacado duramente pelos jornalistas que estavam na banca pelo fato de ter instituído em São Paulo a lei antifumo, a lei que proibia fumar nos estabelecimentos, assim como os restaurantes e afins. Procura aí no Google para você ver o que é que a imprensa faz. Paulo Maluf foi duramente atacado, João, por conta dessa lei. Hoje em dia é uma lei inquestionável, né? Inquestionável essa lei, mas quando isso foi instituído em São Paulo, o Paulo Salim Maluf foi duramente atacado. E outra coisa, Lindo, lembrar também dos vapes, né? Os dispositivos eletrônicos de fumar, o famoso vape, pendrive, enfim, causa também grandes malefícios. A gente ainda vai ver o reflexo de câncer que vai causar na população nos próximos anos, né? De doenças pulmonares. A gente está falando de uma doença bem específica que já existe, até CID para essa doença, que é a EVALI, que eu já falei aqui em uma das entrevistas, né? Diminui a capacidade pulmonar, principalmente aí os jovens da geração Z adoram o vape. E foi feita uma pesquisa, recente interessante, que como é que o pessoal fez para eles pararem de fumar. Eles fizeram a medição, né, a aferição da capacidade pulmonar, que é a espirometria, né, um exame que o pneumologista faz. Então, com o exame espirométrico feito, eles viram que, com relação à população da mesma idade, quem estava fumando vape estava com uma capacidade pulmonar significativamente diminuída. E aí o pessoal ficou com medo, e foi quando eles decidiram, nesses grupos estudados, parar de usar o vape, né? Então, é importante que vocês também aí nem entrem nessa onda do vape, porque também faz muito mal, diminui a capacidade pulmonar, vai trazer doenças para vocês. Então, e é uma porta de entrada para o cigarro convencional, como mostrou o estudo do INCA, né? A pessoa que fuma vape, pela grande capacidade de nicotina, né, de uma droga extremamente aditiva, que é a nicotina, ela está 4 vezes mais propensa a fumar um cigarro convencional do que aquela pessoa, obviamente, que não fuma. Então é impressionante. E pessoas também que fumam em ambiente fechado, falando do carro também. Né? Tá lá a pessoa dentro do carro, com seus familiares fumando e com o vidro fechado. E se abrir o vidro é confusão. Então também vamos ter noção, né, gente? Por favor. O cinzeiro móvel. Aproveitar essa fala do Irá para fazer até uma provocação aqui, inclusive em relação aos poderes públicos. Eu vejo isso em alguns ambientes, eu vejo isso na Câmara Municipal, eu vejo isso em ambientes outros, que é o seguinte, é proibido fumar, então você não pode fumar dentro daquele ambiente. Aí as pessoas que têm o hábito de fumar, elas fazem o seguinte, digamos que é proibido fumar aqui, nesse estúdio. Aí o caba fuma, ele vai ali fora, ele abre essa porta do estúdio, vai ali pro corredor e fuma. É mesmo que tá fumando aqui dentro, amigo. É mesmo que tá fumando. Por exemplo, aqui na Câmara de Campinas, já algumas vezes a gente tá ali trabalhando e vem aquela catinga de fumaça, por quê? Porque alguém foi para a área de trás e foi fumar. Fumou, vamos dizer assim, o vento foi em direção às pessoas que foi trazendo, né? Foi trazendo. A gente vê isso, por exemplo, em escolas. O camarada não está fumando dentro da escola, mas vai às vezes até para um corredor, para uma área ali próxima à sala de aula e vai fumar. Ou então na porta da escola, vou ali fora, vou fumar. Meu amigo, é uma coisa impressionante. Às vezes a pessoa que tem o hábito de fumar, ela não percebe o impacto negativo que isso tem sobre quem não fuma. Né? A pessoa se acostuma tanto com aquela situação degradante, porque o fumo degrada a sua saúde, evidentemente, e começa a lhe degradar socialmente também. Né? Porque para quem não fuma, o cheiro, o odor que o cigarro exala é algo muito incômodo. Enjoo. Né? Exato, causa enjoo, causa mal-estar. E as pessoas muitas vezes acham que é perdoa o termo, uma frescura, que na verdade não é. Como o Irá disse, não está aqui para diminuir nem atacar ninguém, mas eu não sei como, hoje em dia, e a gente diz isso, força de expressão, que a gente sabe, como as pessoas ainda ficam dependentes do fumo, do cigarro. Mas o pior, como as pessoas entram nessa dependência. Porque a gente sabe, né, Irá, que uma vez que entra na dependência, é uma luta para sair, seja qual for o vício. O povo agora está viciado em celular. Sabe uma coisa que é impressionante, que a gente vê no dia a dia? Lá nas áreas abertas, lá da FAP ou do HUAC, né? Gente fumando. Calçada, gente fumando. Diga aí, bicho. A pessoa no hospital da FAP, que é um hospital oncológico, né, conhecido e reconhecido, tá lá naquela área onde tem lá, tipo uma pracinha, né, umas cadeiras, e o pessoal lá fumando e com parente lá dentro, às vezes,
padecendo de um câncer e a pessoa lá fora fumando. Muitas vezes foi o agente causador do câncer daquela pessoa. Uma coisa assim que impressiona a gente. Entendeu? A pessoa está lá, muitas vezes foi por causa disso e o parente que está acompanhando sai para fumar o cigarro habitual. Fica aí, portanto, a atenção e fica mais uma vez o alerta. Doutor Irá, inclusive eu vi aqui que o presidente do Instituto Histórico, o presidente Vanderlei de Brito, já fez uma publicação aqui nas redes sociais do Instituto Histórico sobre a participação de Irá aqui no Jornal do Meio Dia, falando sobre esse lado ecológico de Elpidio Josué de Almeida. Vejam só, né? Os governantes antigamente plantavam a construção de um futuro e plantavam até árvores. Você teve esse trabalho feito por Elpidio de Almeida, eu me lembro da primeira-dama Silvia Cunha Lima, ex-primeira-dama, também na época dela fez um plantio de ipês aqui em Campina Grande, né? Que deixou a cidade mais bonita. A gente fica se perguntando o que é que essa geração contemporânea da classe política anda plantando. Plantando vaidade. Aí você já viu um pé de vaidade por aí? Pois é, infelizmente. Irá, muito obrigado por mais uma participação aqui no Jornal do Meio Dia. Lembra aí aos nossos ouvintes como é que as pessoas podem fazer para encontrar você através das redes sociais. Bom, eu tenho agora o YouTube, né, e o TikTok, onde eu não faço dancinhas, deixando bem claro, né, você acha pelo Dr. Irá Cury, você acha muito fácil, bota o Irá que você já vai me ver, né, bem fácil, o YouTube, e no Instagram, o @DRUirapb. Então, mandar um grande abraço para todo mundo aqui que está na audiência, pessoal que está aqui no Instagram, você que está aí pelas ondas da Campina FM, ou depois, você que vai assistir essa live, que vai ficar gravada no meu Instagram aí, você vai ver em qualquer horário do dia, da noite, da madrugada, enfim. E aproveito para mandar um beijo especial para minha esposa Débora, para Pedro, para Davi e para Lucas aí, que não entende direito o que está se passando, porque ele só quer saber do TT dele, né, Lendeiro? Pois é isso. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Na Campina FM o som vai rolar. Doutor Irá chegou pra te ajudar. No programa Saúde é Notícia, trazendo saúde com muita alegria. Sintoniza 93, o mundo o doutor tá na área, é sensacional. Com dicas e conselhos pra te proteger. A saúde é notícia, vai te fortalecer.